Namastê. As pessoas têm um hábito estranho. Elas tentam ler os fenômenos religiosos, primeiro, de maneira totalmente materialista. Segundo, atribuindo pensamentos modernos à forma de pensar dos antigos. Isso não tem como dar certo. Hoje é muito comum dizer que Jesus Cristo é uma imitação de Horus ou que ele era uma imitação de Mitra, quando na verdade a apropriação de qualidades dos deuses acontecia em todos os cultos, como nós vivemos observando ao longo desses 52 dias. É errado pensar que isso era uma apropriação cultural ou que era uma tática desonesta da religião. Nós podemos pensar como pensava Jung, de modo arquetípico, ou nós podemos ir além e perceber que a divindade vinha se revelando no coração dos homens e para os homens ao longo das eras. O deus Mitra é um excelente exemplo desse processo. Mitra, que era a divindade adorada num dos mais poderosos e duradouros cultos de mistério, que foram celebrados pelos gregos e principalmente pelos romanos. Os soldados romanos, eles eram devotos de Mitra. E foi a religião que rivalizou com o cristianismo por mais tempo. Antes de explicar um pouco mais as características de Mitra, é importante destacar também essa questão da rivalidade. Não havia liberdade religiosa. Não havia uma psicologização da religião. Não havia nenhum conceito do tipo religião é apenas uma questão de foro íntimo. Como eu disse antes, o Império mesmo entendia que as religiões eram um fenômeno que acontecia para os povos. E, importante lembrar, o cristianismo teve que enfrentar o paganismo antes de tornar-se o perseguidor do paganismo. Era uma questão de sobrevivência. Se o cristianismo não pudesse provar-se uma religião lícita, não apenas ele desapareceria, como os seus membros seriam tratados como criminosos. Infelizmente, perseguidos pelos pensadores pagãos, perseguidos pelo próprio Império, o cristianismo, que tinha as escrituras judaicas e as escrituras cristãs que estavam nascendo como escrituras sagradas, se inspiraram na batalha dos hebreus contra os cananeus. E não puderam ver, pelo menos a maioria dos pais da igreja, não pôde enxergar o paganismo de maneira mais positiva. Nenhum de nós precisa seguir esse caminho hoje. Nem o caminho da rejeição aberta, imensa, dura, aguerrida contra os cultos antigos, porque houveram mártires que morreram e não aceitaram reverenciar os deuses. Para nós isso não importa. Os mártires morreram para semear a igreja no momento em que não podia haver acordo entre o paganismo e o cristianismo. Eusébio de Cesareia, Justino Mártir tiveram uma visão um pouco mais branda. Olharam, e também Santo Agostinho, o paganismo pelo menos como um precursor, assim como a lei de Moisés. Voltando a Mitra, Mitra é um exemplo incrível de tudo que nós temos falado. Primeiro, Mitra aparece entre os arianos, na mitologia da Índia, embora com pouco destaque. Mais tarde, ele se torna parte da religião de Zoroastro, na Pérsia. Mitra é um dos Iásatas. Não sei se vocês lembram, eu havia dito que havia o grande deus da luz, Ahura Mazda, haviam os Amesha Spenta, as faíscas da santidade de Deus, e os Iásatas, que eram como os heróis gregos, que eram celebrados pelos gregos. Só que Mitra era especial. Mitra era um Iásata, mas de uma posição imensa. As escrituras de Zoroastro colocam Mitra como o grande combatente, aquele que combate a escuridão, aquele que são os 100 olhos de Ahura Mazda que enxergam todas as coisas. O culto de Mitra vai atravessar o período grego e vai ganhar muita força entre os romanos, transformando-se numa religião de mistério na qual Mitra era um grande salvador. Os nossos princípios de alquimia, eles têm muitas fontes de onde eles emergem. Um deles era a religião de Mitra. A religião, o principal ensinamento das religiões de mistério era de que quando a alma desceu à Terra, ela passa pelas esferas dos planetas e absorve elementos que
provocam o esquecimento. Isso é principalmente para os imperadores. A doutrina da divindade dos imperadores romanos vai se inspirar no culto de Mitra e nesse conceito de que a luz divina do Sol desce passando pelos arcos planetários e finalmente encarna. Os cultos de Mitra se baseavam numa subida de 7 degraus. À medida que o iniciado ia descobrindo os mistérios, desvendando as esferas, ele ia purificando-se e se aproximando da essência dele, que era a essência do Sol. Um deus adorado dentro dos cultos mitraicos era chamado de Cronos mitraico, ou Aion. Você talvez já tenha visto essa imagem na internet. Era um leão enrolado numa serpente com asas. Se você já viu, tem me acompanhado há muito tempo, tem muita gente aí dizendo que não sabe qual é a minha proposta, mas se você tem me acompanhado há muito tempo, deve se lembrar de um vídeo que eu falei de Telema e do Apocalipse. E eu disse que os 24 anciões ao redor do trono de Deus eram justamente um metabolismo divino. Cada um daqueles anciões, numa rotatividade, num ciclo infinito, assumia o trono de Deus. Esse Cronos mitraico, o Aion, ele passava justamente por essas transformações, por isso ele estava envolvido numa serpente. De tempos em tempos ele se renovava, ele se transformava. Deus se transformava para revelar-se de outra maneira para os homens. E é disso que nós temos tratado desde o primeiro dia. As imagens que Deus usou para revelar-se ao longo da história. Mitra foi associado sim ao culto dos imperadores e ao deus Sol Invictus, que era celebrado não no dia 25 de dezembro, mas no dia 23, crianças. Façam a lição de casa. Como eu disse, o culto de Mitra era muito forte, principalmente na religião de Zoroastro. Os sábios da religião de Zoroastro eram chamados de magos. Eu disse que essa religião perdura até hoje e ela perdurou durante todo o Império Romano, durante todo o período helênico. É por isso que no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, dos versículos 1 ao 12, quem vemos vindo celebrar o nascimento do Messias? Quem enxerga no céu a sua estrela? Magos. O que significa? Estes homens eram devotos da religião de Zoroastro, de Ahura Mazda, provavelmente adoradores de Mitra, que enxergaram o movimento da serpente celestial trocando de pele e o nascimento da imagem perfeita de Deus, Jesus Cristo. Namastê.